Meus irmãos, vamos ficar em pé, vamos ler na palavra de Deus. Hoje nós vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Os irmãos já devem ter ouvido muita pregação nessa parte da Bíblia. Mas geralmente eu não prego, não costumo pregar tanto no livro de Atos. Porém aqui, meus irmãos, no capítulo 2 eu vou pular alguns versículos, mas eu quero que os irmãos, depois eu vou comentar essas partes aqui, tá? Então no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente reunidos no mesmo lugar. O versículo 14: Porém Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus de todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Então pulamos para o versículo 40, porque ele falou muito, né? Então vamos escutar as minhas palavras. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Agora vem a parte mais importante dessa leitura. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Agora pode tomar seu lugar, pode sentar. Meus irmãos, nós que cremos em Deus e que acreditamos em Deus, e hoje eu falava com um pastor, amigo meu lá de Brasília, e ele dizia assim: Ronaldo, parece que os incrédulos têm mais fé do que os próprios crentes, porque para você não acreditar em Deus, você tem que ter muita fé, né? Acreditar que o mundo veio do nada, acreditar que nós nascemos do nada, que o mundo foi feito pelo nada. Então tem que ter muita fé, né? Para não acreditar em Deus. É muito mais fácil você acreditar em Deus do que não acreditar. De maneira que nós sempre, quando o Senhor iluminar o nosso coração, o dia que você estiver reclamando muito da sua vida e Deus tocar no seu ombrinho e dizer assim: vem cá, eu vou te dizer uma coisa, você vai simplesmente, você vai se acabar, né? Quer dizer, você não tem argumentos para falar, nem para reclamar de Deus, nem de reclamar de coisíssima nenhuma, porque tudo Ele fez perfeito, né? E a igreja não deveria ser ou não deveria estar como muitos pensam assim. Esses dias eu também estive dizendo para um irmão meu, eu disse assim: você pare de ficar olhando para essas caricaturas de igreja, porque quando a gente fica olhando, olha ali o que estão fazendo com o evangelho, olha o que estão fazendo com a igreja, mas aquilo não é a igreja. Você vai ficar sabendo hoje o que é a igreja de Jesus. Hoje você vai dizer, quando você vê as pessoas agindo assim, seja lá onde for, que tiver nome de igreja, não considere, porque a igreja não é aquilo. A igreja é única. A igreja de Jesus Cristo, ela é diferente de tudo. A igreja de Jesus Cristo, ela cresce, ela se desenvolve, ela é forte, é um exército de Deus na terra. O povo de Deus é um exército andando e caminhando com Jesus Cristo. Ele é o capitão e o general. Aí se você
está na frente de uma igreja, sei lá, e tem tantos problemas e você não consegue ver a solução, é porque você não está seguindo o direcionamento que Deus nos dá. Não é? É isso aí que acontece. Então não considere, eu falo assim, olha para as igrejas de verdade. Olhe para as igrejas de verdade. Até dei um exemplo aí. Você olha para aquela igreja lá em Seul, né? Que eu vou falar desse homem hoje. Você sabe que em Seul é na Coreia, né? Eu fiquei, para refrescar minha memória a respeito do pastor Paul Yong-cho, eu fiquei sabendo que em setembro de 2001 o pastor Paul Yong-cho morreu. Ele foi o homem, ele ficou conhecido no mundo inteiro, né? Ele ficou conhecido no mundo inteiro por ter fundado a maior igreja evangélica do mundo. Em 1983 a igreja dele já era a maior do mundo, né? E até teve uma época que ela entrou para o livro dos recordes como uma igreja que hoje, por exemplo, é porque eu não vou falar em números, porque há muitas divergências, né? Então, mas entre 700 e 800 mil pessoas são os membros da igreja, de uma igreja lá espalhado pelo mundo. É aquela igreja que, quando eu li um livro dele uma certa vez, ele dizia que a igreja dele tinha vários cultos durante o dia. Então era assim, dia e noite, não era só todo dia, mas dos dias de ceia tinha um culto 1h, 9h da manhã, depois 11, depois 12, para sair os crentes para entrar os outros. E olha que o templo lá era muito grande, é muito grande. Vocês podem até pesquisar. Então, quando a gente pensar em igreja, em obra de Deus, tem que olhar para esse tipo de igreja e ver o que é que Deus é capaz de fazer na vida de um homem que tem visão de Deus e que obedece ao Senhor e que faz as coisas conforme tinha que ser feito. E ele ficou conhecido no mundo inteiro e ele viajava o mundo todo, né? E eu tive esse contato com ele a partir dos anos 80, né? Eu li um livro dele chamado A Quarta Dimensão, que eu aprendi muito a respeito da quarta dimensão, e você pode até ler também. O problema é que muitos de nós o homem tem uma experiência com Deus e quer passar aquilo para a gente, e a gente faz de maneira errada, e aí não dá o resultado, mas se você fizer certo, vai dar resultado sim. E outro livro, ele escreveu vários livros, mas ele andava no mundo inteiro ensinando basicamente duas coisas: como orar, como obter resposta à oração. Foi o homem que mais ensinou a igreja no mundo inteiro a orar. Mas ele tinha autoridade porque fazia, porque era um homem que orava de 2 a 3 horas por dia, todos os dias, né? E orava até mais do que isso, mas até onde eu sei ele orava 2, 3 horas, 4 horas por dia, né? Não era um dia e depois só a semana que vem, orava. Então os irmãos veem que a oração ela aproxima o sujeito de Deus. E ele conta uma história muito bonita da vida dele, e de onde Deus tirou ele e o que ele aprendeu. E até hoje lá na cidade onde tem essa igreja, os crentes são crentes de oração, porque ele ensinou como orar para você receber aquilo que você precisa de Deus. Foi duas coisas que ele ensinou muito no mundo. A segunda coisa que ele ensinava era a respeito do crescimento da igreja, como fazer uma igreja crescer. E ele andava e chegava nos lugares e as pessoas reclamavam que a igreja não crescia, e aí ele começou a ensinar. E eu tive uma certa época em Curitiba, onde eu vi a igreja de Curitiba tentando colocar em prática as coisas que ele ensinou. Mas segundo eu fiquei sabendo, ele não concordava com o tipo de coisa que as pessoas faziam, porque não era bem aquilo que ele tinha ensinado. O que isso quer dizer? Que as técnicas, meus irmãos, não são como uma receita de bolo. Quer dizer, não é você esqueceu, por exemplo, vamos fazer isso, fazer aquilo que vai crescer, mas você esqueceu o essencial. O essencial é uma vida no altar de Deus, e isso ninguém faz.
Esse é o essencial. Se você quer a direção de Deus, você tem que ter comunhão com Ele, você tem que estar falando com Ele. Aí as pessoas querem apenas ferramentas, né? Que nem hoje você abre, quando você abre o seu celular, aí tem lá um sujeito ensinando a fazer a igreja crescer. E aí diz assim, porque a igreja do futuro, a tecnologia é a igreja do futuro. Olha, irmãos, a tecnologia pode ser a igreja que vai para o inferno, porque a igreja que vai para o céu, ela depende da oração, ela depende da união, da graça de Deus e da comunhão com Deus, não é? E ele diz, não, porque então ajuda a sua igreja a crescer. Eu quero falar sobre isso, meus irmãos, porque se na nossa visão, a igreja não cresce, meus irmãos, não cresce, porque ou agimos errado, não existe nenhum motivo para ela não crescer. E o crescimento da igreja, ela depende, de certa forma, naquilo que nós fizermos, aquilo que Deus mandar a gente fazer. Então é sobre isso que eu quero falar. Não adianta, irmãos, você sabe que quem dá o crescimento é Deus. Está escrito aqui no livro de Atos. Você tem que entender que a igreja não é aquilo que você pensa, não é aquilo que o povo anda fazendo por aí. A igreja, Deus vai acrescentando na igreja as pessoas que Ele vai salvando, as pessoas que vão sendo salvas. Por isso que essa pregação que eu botei aqui fala muito mais do que números, porque esse título foi tirado de um livro dele que eu li. Né? E a igreja é muito mais do que números. Não é só questão de números. Não se trata de estar atraindo as pessoas em concupiscências carnais, com engodo, com engano, porque não é assim. Porque você vai encher a igreja de pessoas perdidas, você vai encher a igreja de curiosos, você vai encher a igreja de pessoas que não têm o que fazer na vida e vem fazer na igreja. Mas Deus, que é a igreja dele, Ele coloca dentro da igreja apenas aqueles que Ele está salvando. Aleluia. É o que diz aqui: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A igreja de Deus é formada por homens e mulheres salvos, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações. São pessoas salvas. Se tiver 4 aqui, são salvos. Se tiver 10, são salvos. Se tiver 20, são salvos. Se tiver 100 pessoas, é porque são os salvos do Senhor. Porque se for pessoas simplesmente que a gente traz do mundo para agradar, uma hora ele está, outra hora ele não está, uma hora ele está, outra hora ele não está, ele não tem compromisso, ele não tem aquilo que esse povo tinha. Quando ouviu a pregação do Evangelho, eles se converteram, eles estavam e perseveravam unânimes todos os dias. Todos os dias, partindo o pão e de casa em casa, comiam juntos com singeleza e singeleza de coração. Então eles perseveravam. Perseverar quer dizer continuar, permanecer. Por que eles perseveravam todos os dias no templo? Eles perseveravam porque o templo, esses primeiros cristãos que se converteram, eles eram judeus. Era costume dos judeus ir 3 vezes ao templo em Jerusalém. E quando eles receberam a mensagem de Pedro, então eles continuaram. Por isso que a Bíblia diz, eles perseveraram. Eles não houve mudança na vida deles, a não ser uma mudança para melhor. E aí eles continuavam indo todos os dias no culto, ali no templo. E ali eles perseveravam naquele lugar. O que aconteceu com o passar do tempo? Acontece que nem todos os judeus se converteram. Quando eles foram expulsos dos templos, então os judeus que não acreditavam em Jesus e que não queriam aquele tipo de religião nova, falando de Jesus Cristo que ressuscitou, então eles foram expulsos. O que eles fizeram? Eles começaram a se reunir de casa em casa, na casa das pessoas, porque eles não podiam ir para o templo, então eles se reuniam nas casas. Mas eles estavam todos os dias. Você sabe que no Velho Testamento existiam o templo existia
2 sacrifícios diários. Era oferecido um sacrifício pela manhã e um sacrifício à tarde. O que isso significava? Que o dia começava com Deus e terminava com Deus. Se nós vivermos, meus irmãos, uma vida de comunhão com Deus, nós não teremos tempo para outra coisa. É por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar. É por isso que a Bíblia diz para ler e meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Por quê? Porque se você não tiver essa comunhão perfeita com Deus, você não vai conseguir nunca ter a satisfação de ter a graça de Deus na tua vida. Porque todas as vezes, porque se nós viemos na igreja uma vez por semana, quantas coisas ruins acontecem durante toda a semana na nossa vida? Então, se você acha ruim, se você diz assim, bom, o que é então uma pessoa todo dia na igreja? Então o que você vai fazer lá no céu? Porque a Bíblia diz que o trono de Deus estará na cidade e os seus servos o servirão. Todos os dias nós veremos Deus lá. Nós não vamos fazer outra coisa, nós vamos viver na presença dele diariamente, todos os dias não, porque lá é um dia eterno. É isso, meus irmãos. A nossa vida, nesse mundo, eu tenho dito, esse mundo é apenas um palco. Esse mundo é apenas uma arena. Ela é um lugar aonde eu peço que você ponha essa imagem na sua cabeça. Pense na terra e nos que os homens estão vivendo como num campo de futebol. E enquanto essas pessoas estão lutando ali para vencer ou para ser derrotadas, uma multidão sem número está em volta deles, apenas observando e torcendo. É assim que acontece. O mundo invisível, o mundo espiritual está cheio de milhares e milhões de pessoas crentes salvas por Jesus, esperando que você também vença, porque eles venceram. É uma grande nuvem de testemunha que está ali. Jacó, José, Pedro, Paulo, Elias, estão ali no seu coração torcendo para que você seja um vencedor como eles foram. Eles estão torcendo por vocês. E também existe um número insondável de pessoas que vão para o inferno. Então o que acontece? E Deus está ali, e os anjos de Deus estão contemplando o que nós estamos fazendo. E o que acontece quando chega no fim da nossa vida? Tombou derrotado, vai para o inferno. Tombou, foi vencedor, vai para o céu. E assim os anjos de Deus estão recolhendo essas pessoas. Você sai daqui ou vencedor ou derrotado. Porque se você viver simplesmente por viver, você vai ser daqui, e quando você chegar lá do outro lado, você vai ver que você desperdiçou a sua vida, porque não é aqui o nosso lugar de descanso, não é aqui o nosso lugar de viver. Aleluia, Jesus. Nós esperamos alcançar a vida eterna. Alguém está torcendo por nós, alguém está esperando que nós sejamos vencedores. Aleluia. Como eles foram. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Jesus. Aleluia. E quando, olha só, meus irmãos, como é que a igreja vai crescer? Como é que ela pode crescer? Eu digo é o desejo de Deus que a igreja cresça, porque Ele quer salvar, não quer? É o desejo de Deus que mais e mais pessoas conheçam o Evangelho e venham para cá. Mas Noé pregou durante 120 anos e só foi salvo ele e a família dele. Mas ele obedeceu a Deus, prega a palavra. Agora você vê que o livro de Atos, no capítulo 2, ele diz assim, ó: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Preste bem atenção como é que Deus faz as coisas. Olha como Deus é maravilhoso. Jesus andou com os discípulos, e no dia que ele foi elevado aos céus, as últimas instruções que ele deu para ele foi essa: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e vocês vão pregar para as nações, e vocês vão pregar para as nações inteiras, fazendo discípulo. É isso que eu vou mandar vocês fazer. Eles fizeram algumas perguntas para o Senhor, e o Senhor disse assim para eles: fica aí em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Agora, irmão, veja, as dificuldades que você passa como crente, os discípulos passaram.
Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele passou 40 dias aparecendo para os discípulos. Você precisa ler para você ver quanta tristeza, quantas dúvidas vieram naqueles homens que andaram com Jesus, achavam que era Jesus e Jesus não era. Até o próprio João Batista, quando estava na cadeia, ele disse assim: vai perguntar para aquele homem se ele é mesmo o Cristo ou se esperamos outro. Tudo isso acontece conosco, meus irmãos. Essas dúvidas, essas fraquezas nossas, acontecem com qualquer ser humano. E acontecia lá com eles também. Então, eu fico pensando assim, os discípulos diziam assim: como é que nós vamos pregar para o mundo todo? Né? Um bando de pecadores, 11 pescadores, não era pecadores, pescadores, né? Nós somos pescadores, nós não temos cultura nenhuma, vamos pregar para o mundo todo, mas vamos obedecer. Jesus, fique em Jerusalém, vocês receberão poder daqui a poucos dias. A Páscoa, meus irmãos, ela começava, o dia de Pentecostes, que no Novo Testamento ele tem uma conotação diferente, mas o Pentecostes ele só tem esse nome no Novo Testamento. No Velho Testamento era chamada Festa das Colheitas. Então a Páscoa era dia 10, certo? Aí 50 dias depois, ou 40 dias depois da Páscoa, era a Festa das Colheitas. Então olha só como Deus é sábio. Mandou Jesus falou com eles ali, morreu na Páscoa, como os irmãos sabem, passou 40 dias, né, com eles. Quer dizer, isso dentro da conta da Páscoa, quer dizer que daqui a 10 dias, quando Jesus subiu ao céu, ele ia derramar o Espírito Santo. Então os crentes ficaram ali, eles ficaram pensando. Você sabe que em Jerusalém, naquela época, tinha gente de todas as nações. Eles não sabiam, eles achavam assim: vamos receber o poder de Deus e vamos sair por aí pelo mundo. Como é que nós vamos fazer isso? Espera aí, Deus vai te dizer como vai fazer. Fica aqui em Jerusalém, daqui a 10 dias é o Pentecostes. E aí vem judeus de todas as partes do Império Romano. Aí vem grego, vem egípcio, vem americano, não existia naquela época. Vem russo, né? Vem pessoas de todo lugar para Jerusalém, porque eram judeus que iam para aquela festa. Irmãos, isso é uma providência de Deus. Havia muita gente de todas as nações dentro de Jerusalém naquela época. E quando ele diz assim, que os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, é porque quando eles vieram do Monte das Oliveiras, onde eles viram Jesus subir, eles foram para um lugar que era um aposento que eles tinham alugado. Vamos supor que fosse um lugar mais ou menos desse tamanho aqui, que era um cenáculo. E eles subiram para aquele cenáculo. O cenáculo era uma coisa que ficava no segundo andar, tá? E cenáculo era um lugar onde eles faziam refeições, tipo assim, um restaurante, para a gente entender. Então, ali cabia muita gente. E eles ficaram, os 11 ali, fizeram... trouxeram Matias para fazer parte e ficaram orando, esperando. Não vá para lugar nenhum, fica aí. Daqui a pouco vem aquele som. Quando chegou aos 50 dias do Pentecostes, que era o dia da festa, que estava aquela multidão de gente lá, desceu o Espírito Santo, né? Aquele barulho de vento, não era vento que esvoaçava o cabelo de ninguém, era só o barulho do vento, mas era o Espírito Santo de Deus. E aí 120 pessoas ali receberam o Espírito Santo. E aí, os que estavam de fora, o que eles pensaram? Eles assim: mas como é que eu sou egípcio e agora de repente eu estou vendo todo mundo falar egípcio, né? Mas eu vim da Grécia. Mas não, eles não estão falando egípcio, eles estão falando grego, porque eu sou grego e... Não, então eles ficaram naquela confusão. Afinal, o que está acontecendo se eles são galileus e cada um de nós escuta ele falar na própria língua? Era Deus pregando o Evangelho através do Espírito Santo, através da vida deles. Então veja só que Pedro se levanta e diz assim: não, eu vou contar para vocês o que está acontecendo. E ele começou a pregar, né? E pregou para eles. E ali, meus irmãos, naquele dia, a Bíblia diz que se converteu quase 3.000 almas, quase 3.000 pessoas
foram acrescentadas. A igreja que era com 12 e estava com 120 orando, agora tinha quase 3.000 almas convertidas num dia só. E claro, se o tempo é muito curto para falar, mas como é que foram batizados 3.000 pessoas? Eles não foram batizados no mesmo dia, eles foram acrescentados à igreja. Posteriormente eles foram batizados, né? Porque alguém que quer dizer que ele foi batizado naquela época, alguém que acredita que naquele dia ele foi batizado, eles foram batizados, acha que assim, como não tinha muita água, então foi por aspersão. Não, mas eles não precisavam ser batizados naquele dia, né? Posteriormente, mais adiante, eles se juntaram em grupos e mais grupos e iam lá no rio e batizavam, né? Não há dificuldade de acreditar nisso. Então, as pessoas se batizaram, eles se converteram através do quê? Da pregação. Quando Jesus diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar as coisas que eu vos tenho dito. A única ferramenta que a igreja tem para fazer o crescimento é pregar o evangelho, e a palavra de Deus é viva e eficaz para converter. Então Deus vai acrescentar na igreja, Deus vai trazer para dentro da igreja aquela pessoa que Ele está salvando do mundo. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Não é, meus irmãos, a igreja é muito mais do que números. De dizer assim: faça sua igreja crescer, pastor, entra na chuva que não sei o que lá. E aí as pessoas entram nesse engano maligno, achando que está fazendo alguma coisa e não está fazendo nada, porque a igreja é feita de homens e mulheres salvos, que Deus salva, Glória a Deus, aleluia. Não adianta inchar a igreja, não adianta oferecer enganos, não adianta oferecer divertimento, não adianta oferecer mentira, oferecer prosperidade, porque isso não sustenta ninguém dentro. É verdade, aleluia. Porque se alguém vai na igreja para buscar prosperidade, quando ele pega a bênção dele, ele vai embora. E se ele não for e não receber, ele vai embora também. Mas aquele que é salvo persevera. Aquele que sabe que Deus existe e que salvou a vida dele, persevera. A igreja cresce quando nós pregamos a palavra de Deus. É Deus que dá o crescimento, não existe outra forma. Se você não quer orar, se você não quer pregar a palavra de Deus, não tem como salvar o mundo, porque ela é a espada do Espírito que penetra mais profundo do coração e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. O que você quer com uma igreja cheia de gente que não é salva? Agora eu digo para você, a igreja sempre terá no seu meio os que não são salvos, porque quando o povo de Deus saiu do Egito, o povo de Israel que era salvo, subiu junto com eles uma multidão de gente de todas as nações. Esse povo está indo embora daqui. Claro, eles receberam a libertação também, eram todos escravos. Vamos aproveitar essa porta que Deus abriu, e foram. E você sabe que foi essa mistura de gente que causou problemas para o povo de Deus, né? Era eles que diziam assim: se a gente morresse aqui, eu queria os repolhos, eu queria a carne, eu queria a cebola. Só criaram dificuldade. Quando, irmãos, o evangelho é assim, é uma semente. Você semeia a semente, e aí você vai dormir, assim que Jesus diz, e você não sabe como, mas aquela semente, ela vem o fruto, e ela cresce, e vem outro, e recolhe ela. É assim. Um semeia e outro colhe. Você pode pregar 10, 20, 30 vezes para uma pessoa. O dia que aquela semente estiver madura, alguém vai bater no ombro dele e você vai dizer assim: vamos comigo para a igreja hoje. Ele diz assim: eu vou, aleluia. Aí ele diz assim: eu ganhei uma alma para Jesus. Não, você colheu um fruto de alguém que já trabalhou nessa alma, porque a palavra de Deus foi semeada naquele coração. É assim, o semeador sai para semear. Quem dá o crescimento é Jesus.
O crescimento por quê? Mas a igreja é feita de pessoas salvas, de homens e mulheres tementes a Deus, que tem alegria no coração, que tem prazer no coração. Olha só, a alegria que esses salvos tinham era tão grande, que diante disso eles vendiam suas propriedades, eles vendiam tudo, eles não estavam mais preocupados. Eu sou de um tempo que eu vivi, e em muitas cidades eu vi muita gente que não queria mais nada na vida e vendia as coisas como nesse tempo. Eu me lembro, quando vim de Curitiba, minha família veio primeiro, e eu fiquei lá guardando os móveis da minha mãe. E ela disse assim: Ronaldo, mas para que a gente quer móveis? Jesus vai vir qualquer hora. Eu disse: é mesmo, mãe, que a gente quer móveis? Para que quer nada, né? Eu acabei dando os móveis dela tudo lá e fui embora. Depois nós fomos comprar tudo de novo, né? Quando eu tinha 13 anos, quando meu pai dizia assim: eu acho que eu vou comprar uma televisão, sabe o que eu pensava? Eu ia para o meu quarto chorar. Assim: para que meu pai vai comprar televisão se Jesus vai voltar? Esse, meus irmãos, é o sentimento daquela pessoa que está convicta da graça de Deus. Você não precisa fazer isso, mas isso é uma prova de que nós não temos nada nesse mundo. Nós não queremos nada nesse mundo. Porque eu, com 13 anos de idade, não queria, eu chorava no meu quarto para meu pai não comprar uma televisão, porque Jesus estava chegando. Essa graça que Deus me deu, ela continua no meu coração. Não é que eu não tenha televisão, eu tenho televisão, mas eu digo para os irmãos que quando essa graça de Deus nos alcança, ela nos converte. Aleluia. Ela nos converte, ela passa a ser a coisa mais importante da nossa vida. Aleluia. E assim, meus irmãos, a gente vê essa palavra, tem tanta coisa boa aqui para dizer, não é? E havia temor, havia gozo, havia alegria no coração, não é? E Deus acrescentava a igreja. Então não vamos cair nessa armadilha de querer atrair as pessoas. A Bíblia nunca falou, eu não sei se antigamente se pescava com anzol, mas sabe por que não vale a pesca com anzol? Porque no anzol a gente usa o que? O engodo, o engano, né? A isca. Isca é o que? Engodo, né? E aí nós jogamos a isca, e como dizia um pastor, isso aí não é coisa de crente. Você está enganando os peixes. Um outro pastor disse assim: não se pesca com isca não, porque com a isca você está enganando os peixes. Não é assim, tem que pescar de rede. Porque aí o evangelho é como uma rede lançada, não é com engano. Jesus assim, lança as redes, e aí o evangelho alcança, é uma rede que arrasta para fora muitas. Mas veja que quando o mesmo evangelho que traz o salvo, ele traz o curioso, ele traz aquele que não tem compromisso, ele traz aquele que quer saber o que está acontecendo, ele traz aquele que quer uma bênção, ele traz aquele que pensa que vai ficar rico, entendeu? Mas aí no dia da colheita, Deus vai fazer assim: esse fica, esse joga fora, esse fica, esse joga fora, e pega só o que é bom. A igreja de Cristo é formada de homens e mulheres salvos. Você quer experimentar a alegria, o gozo, a felicidade, a paz no teu coração? Você tem que abrir o coração e crer em Jesus de verdade, do fundo do seu coração, e não viver nessa brincadeira, porque para mim é uma brincadeira, é uma perda de tempo ficar lidando com uma coisa, com outra, com uma pessoa, com outra. Nós temos que seguir a visão de Deus, como dizia o pastor Paul Young Cho. Vocês estão colocando técnicas para salvar, e estão esquecendo o principal, que é a verdadeira comunhão com Deus. Na igreja dele tem lugares assim, meus irmãos, é tipo umas caverninhas, umas cabanas, onde os crentes entram ali e se trancam, ficam ali às vezes uma semana orando e jejuando ali dentro. Aí você sabe qual é o segredo da igreja ser daquele jeito, né? Uma igreja grande, uma igreja que cresce no mundo inteiro. E aí quando você fica ouvindo um homem daquele, você fica meio que babando, porque você vê
a grandeza de Deus, né? E a respeito da oração, meus irmãos, que eu aprendi dele, é que quando a gente quer as coisas, irmãos, isso aí eu vou tomar esse resto de tempinho para ensinar para você também. A gente primeiro tem que desejar, né? Se alguém disser assim, ô fulano, por que tu não compra um carro para ti? Eu não posso, eu não tenho dinheiro, mas para você comprar, primeiro você tem que querer. O dinheiro vem depois, você tem que ambicionar aquilo, você tem que olhar, você tem que desejar. Ele ensinava isso, né? Porque como é que você vai querer uma coisa se você não quer? Como é que você vai ter alguma coisa que você não quer? Não é? A minha irmã que mora em Santa Maria, ela quando ela se casou, ela pegava aquelas revistas, eu já contei isso para vocês, e tinha aquelas revistas, as mulheres com uma enceradeira, né? Antigamente existia aquela enceradeira, ela achava aquela o máximo da chiqueza, né? Uma mulher com enceradeira, que dá trabalho, né? Assim, ai meu Deus, se eu pudesse, né, ter uma enceradeira. É assim que a gente faz, a gente tem que desejar primeiro. E um dia ela teve uma enceradeira, ela teve casa, ela teve tudo. Não é assim? Eu não vou nem desejar porque eu não posso. Você tem que desejar, você tem que querer primeiro. O que é que você quer? Não é? Você tem que desejar, e Deus te dá essas coisas. Eu aprendi isso, mesmo porque eu gosto de visualizar as coisas, né? Você sabe que aqui nessa igreja, antes de 2020, eu ficava desenhando, eu não tinha a menor ideia de abrir igreja, coisíssima nenhuma. Mas por causa da pandemia, eu desenhava a igreja, eu botava o nome em cima dela, eu tirei foto de lugares ali, eu disse assim, já pensou se eu pudesse abrir uma igreja aqui, como é que eu ia fazer? Mas eu não tinha a menor ideia, mas eu desenhava o nome da igreja, como é que ela ia ser, tudo. Oh Deus, isso é a quarta dimensão. E aí eu não tinha, mas eu não tinha problema nenhum na minha vida. Eu só estava sonhando. Se eu tivesse uma igreja, a gente ia fazer diferente. Mas como seria essa igreja? Ela seria assim, o nome dela, vamos desenvolver. Ou vocês acham que eu peguei da noite para o dia para fazer essas coisas bonitas, esse nome? Não, aquilo foi trabalhado. E um dia aquilo se tornou real. Se tornou real. Então, irmãos, a visão de Deus. Eu digo para Ivana, eu dizia para ela, chegava eu e ela aqui sozinha, e ainda digo, nós não estamos sós. Eu não estou sozinho. Sabe por quê? Porque Jesus está comigo, porque Deus está comigo, e eu não me importo com muitos ou com poucos. Deus vai salvar, porque a nossa intenção é pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus é que salva, não é o engano, não é a mentira, não é nada disso. Isso não nos preocupa. Às vezes eu digo assim, quantos membros eu tenho lá? Eu, a Ivana, a Josiane, a irmã Yolanda. Peraí, vamos de novo contar. Eu, Josiane, irmã Yolanda e Ivana. Vamos contar de novo. Não consegue ir adiante. As pessoas que chegaram aqui que não queriam nada são as que mais fincaram o pé. Você viu? Assim que a irmã me disse, né? Eu não quero nada, não quero nada. Tá bom, não quero nada mesmo. É assim que Deus faz, né? E Deus há de recompensar. Confie em Deus, creia em Deus, ame a Deus, coloque Ele em primeiro lugar. Faça assim mesmo, que nem minha mãe dizia. A gente não precisa disso, Ronaldo. Não precisa de cama, não precisa nada. Eu disse, mãe, eu acho que a gente vai precisar. Vou comprar tudo de novo. Não vai se preocupar em fazer nada. Mas eu tive esse sentimento no meu coração. Com 13 anos de idade. Eu chorava, meu pai ia dizer, meu Deus, não deixa meu pai comprar televisão, porque o Senhor vai chegar. E eu entrava em casa ainda assim, para não ver a televisão. Ia lá para o meu quarto. Aí depois, né, comecei a assistir televisão, aí já era o problema, já era outro. Em Dom Pedrito, sabe o que eu fizeram? Quando eu ficava muito revoltado, eu botava a televisão de castigo. Eu tinha uma pequenininha, e eu colocava ela em cima do guarda-roupa, botava num lugar bem difícil, e ela passava um mês de castigo, mas não tinha jeito, né? Então, se existe alguma coisa, meu tecnológica, alguma ferramenta que a gente pode usar, é isso aqui, a internet, é o rádio, é a televisão. Se fizermos certo,
Deus vai nos dar vitória, Deus vai nos dar almas, e não é para nós, é para Ele. Nosso vai ser o galardão e a recompensa, e chegar lá na fila lá, eu vou estar muito contente esperando o meu salário. Deus me dará, como o apóstolo Paulo, estará guardado lá. Não faço nada aqui para mim nem para ninguém, é para Jesus que nós estamos fazendo. Amém? Os irmãos coloquem em pé. Eu estudei tanto essa palavra e acabei não falando nem 10% das coisas que eu queria, tá bom? Então nós vamos orar a Deus. Vou pedir a Ivana para passar aqui e dar uma pausa ali na coisa. Os irmãos querem passar aqui na frente para orar? Vamos orar a Deus?